Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Eu peço que vocês me acompanhem na prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os, como nós lhes perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Vocês estão caminhando para o fim de mais um ano e essa energia de finalização já está pairando sobre vocês. A gente já nota que vocês já estão mais cansados, que vocês já estão pensando em deixar muitas coisas para o ano que vem, porque já é final do ano. Vocês vão desacelerando o ritmo. E o conselho que eu queria dar para vocês hoje, filhos, é que não se esqueçam que a primeira coisa, o ano vai virar, mas a vida de vocês ela vai permanecer a mesma se você não fizer nada para modificá-la. Não adianta você ficar deixando tudo para o ano que vem, colocando expectativas gigantescas no ano que está chegando, se o seu comportamento, o que você deseja para a sua vida, a sua energia, os seus pensamentos forem permanecer os mesmos no próximo ano. A minha conversa com vocês hoje é justamente para alertá-lo, filhos, que vocês, enquanto espíritas, enquanto entendedores de que vocês estão aqui vivendo mais uma encarnação, mais uma chance, vocês precisam entender que cada novo dia é como se fosse um novo ano. Vocês não precisam esperar a virada do 31 de dezembro para 1º de janeiro. Procurem fazer a diferença na vida de vocês todos os dias. Não fiquem deixando coisas para depois, para resolver depois, porque isso depois não existir. E se a tua missão aqui no plano terreno estiver finalizando, aí vocês vão deixar essas pendências, não é para o próximo ano, é para uma próxima encarnação, que vocês não sabem nem quando vai acontecer, né? Então, parem de deixar pendências na vida de vocês. O que vocês devem fazer todos os dias é pedir força, é pedir equilíbrio, é pedir que Deus lhe oriente todos os dias, espiritualidade de luz, seu anjo da guarda, seus protetores, para que vocês consigam
finalizar o dia de vocês com dever cumprido, que vocês consigam ser todos os dias uma pessoa melhor, que vocês consigam todos os dias encarar as dificuldades com equilíbrio. Hoje eu não consegui, mas amanhã, não no próximo ano, amanhã já, eu vou fazer diferente e vou tentar resolver essa situação. Vocês precisam ser conscientes, filhos, que cada minuto aqui é precioso para a evolução de vocês. Não atrase a sua evolução. O maior prejudicado é você mesmo. Como eu já disse aqui algumas vezes nas minhas palestras, aqui nós temos toda a disponibilidade para conversar com vocês, se for necessário. Se você está se sentindo sobrecarregado, quer desabafar, quer um conselho, lá na sala de passos tem entidades que ficam à disposição para conversar. Durante os passos vocês também podem fazer as orações de vocês, os pedidos de vocês. A espiritualidade está te ouvindo, está vendo o que você precisa. Utilize tudo isso a seu favor para te ajudar a continuar na caminhada. E não desista da sua evolução, não deixe ela para depois. Reveja suas prioridades. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é: a vida é um espelho refletindo o que plantamos. O espírito, em sua jornada evolutiva, precisa viver a experiência encarnatória para compreender na prática o que é o bem e o que é o mal, o que é luz e o que é sombra. Nós somos co-criadores. Cada pensamento, cada sentimento, cada atitude que emitimos gera energia, vibração e consequência. Essa é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Tudo o que cocriamos em harmonia, em sintonia com o bem e com a luz, nos eleva, nos faz avançar nas etapas da criação divina. Mas tudo o que geramos em desarmonia, pensamentos negativos, palavras que ferem, atitudes egoístas, nos prende, nos faz estagnar e cria pendências que, mais cedo ou mais tarde, teremos de resolver. Por isso, a vida não é um castigo, mas um espelho. Aquilo que vivemos hoje é reflexo do que já plantamos. E o que plantamos agora será o reflexo do que viveremos amanhã. Quando deixamos o corpo físico e retornamos ao plano espiritual, fazemos uma verdadeira revisão da nossa vida. Revemos tudo o que fizemos, o bem que praticamos, os erros que cometemos e como cada atitude nossa influenciou a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. E não há um juiz nos apontando o dedo. O nosso juiz é a nossa consciência. É ela que nos mostra onde ainda precisamos melhorar. E com base nessa avaliação interior é que programamos uma nova existência, a nova encarnação. Cada reencarnação é um novo capítulo na grande escola da vida, onde nós testamos a nós mesmos, nossos valores, nossa capacidade de amar, de perdoar, de compreender. A reencarnação, portanto, é um grande teste, um exercício de autodescoberta. Com o tempo e com as experiências, vamos aprendendo a enxergar que o bem e o mal são professores e que a cada dor, cada alegria, cada encontro e desencontro tem uma razão profunda. Quando aprendemos a amar sem condições, a servir sem esperar retorno, a compreender em vez de julgar, começamos a transcender, a evoluir.
É nesse ponto que o espírito desperta para a sua verdadeira natureza divina e entende que a vida não é sobre ser perfeito, mas sobre evoluir e amar. Cada existência é uma oportunidade de aprender a ser mais luz, e mesmo quando erramos, e todos erramos, a misericórdia divina sempre nos concede uma nova chance, uma nova encarnação. Que possamos então viver essa encarnação com consciência, gratidão e propósito, porque cada gesto de amor, cada escolha em harmonia é um passo a mais rumo à nossa libertação espiritual. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, o primeiro ponto que vocês têm que entender é que Deus não é aquela figura que muitos entendem, que castiga seus filhos quando fazem qualquer coisa errada, ou que dá prêmio para quando faz qualquer coisa certa. Esse não é Deus. Deus é um Pai extremamente amoroso, mas é um Pai que permite que cada um dos seus filhos, utilizando o seu livre-arbítrio, decida como é que vai ser a sua vida. Então, se hoje a tua vida por algum motivo está complicada, não é porque Deus está bravo com você, Deus está te castigando, ou nada disso. Deus, Ele estabeleceu as leis gerais da vida, e elas funcionam de maneira automática. Então, tudo que está acontecendo na tua encarnação não é um castigo no sentido que alguém te castigou. A gente vê isso até entre os espíritas. Eu devo ter feito coisa muito errada lá atrás, estão me castigando. Não tem esse estão me castigando. Como é que funciona uma encarnação? Vocês, quando desencarnarem, vocês vão chegar lá em cima, vocês vão ver aquilo que vocês acham que fizeram certo, vocês vão ver aquilo que vocês acham que fizeram errado, e vocês vão programar a próxima encarnação com os testes, porque lá vocês vão continuar tendo as aulas teóricas. Então eu agi assim, eu deveria ter agido diferente. Então não tem nenhum juiz. Vai ter um espírito que pode te auxiliar nas tuas dúvidas, mas não existe um juiz. O juiz é você mesmo, é a tua consciência, e por isso que Deus dá inúmeras encarnações, porque às vezes tem muitas pessoas que desencarnam e acham que não fizeram nada de errado. Então são colocadas no lugar das pessoas que às vezes elas trataram de uma maneira errada, para ela entender como é isso, mas de maneira geral todos participam das suas encarnações, da programação. Você vai dizer, puxa, isso eu fiz bacana, isso eu fiz ainda não deu certo, causei mal para alguém, causei mal para mim, eu tenho que tentar fazer isso de novo, eu tenho que refazer porque eu ainda não aprendi. É uma verdadeira escola aqui. Só que é uma escola que, em vez do professor te dar nota boa, o professor te dar nota ruim, o professor mandar você refazer as tarefas ou refazer o ano, quem decide é você, conforme tudo aquilo que se sente quando você chega lá no plano espiritual e vê toda a tua vida passar em segundos na frente dos teus olhos, e tudo aquilo que te afetou de alguma maneira, positiva ou negativa, ou que afetou as pessoas que estavam em volta de vocês. Então parem de olhar as dificuldades como um Deus que às vezes, quando está te ajudando, Ele é bom, quando Ele não está te ajudando, Ele te esqueceu, é ruim ou não existe, ou que a espiritualidade, quando está tudo bom, é ótimo, quando não está te ajudando, não é bom, ou que os outros estão jogando energias negativas em você, que a culpa é do invejoso, que a culpa é de todo mundo, menos tua. Comece a enxergar a vida como você programou aquilo que você entende que deveria passar aqui, dar continuidade nas coisas que funcionaram, aprender algumas coisas ainda que vocês não aprenderam e refazer aquilo que vocês fizeram errado. Não é castigo, é refazer. Eu fiz alguma coisa que eu sei que criou mal para mim, ou criou uma situação, um sofrimento para outra pessoa. Então eu tenho que aprender a não fazer mais ninguém sofrer,
E se possível, já que eu estou tentando aprender, que me coloque pessoas no meu caminho para que eu também possa ensinar com o meu exemplo. É isso, encarnação. É um irmão, um filho de Deus ensinando outro filho, um irmão ensinando outro irmão. Funciona assim. Vocês às vezes têm uma ideia muito errada de encarnação. Se você usou suas mãos para fazer muito mal a algumas pessoas ou a várias pessoas, você vai usar as suas mãos para compensar isso a uma ou várias pessoas. Mas isso é para compensar para você, para a tua consciência ficar equilibrada. Para você ter a leveza da consciência, puxa, eu errei, mas agora eu voltei, passei por isso de novo, ajudei, agora eu estou conseguindo seguir o caminho certo, que vai fazer com que eu retorne no plano espiritual e esteja me sentindo bem. Se você usou a tua inteligência para fazer mal para alguém ou para várias pessoas, você vai ter que usar a tua inteligência para compensar. Mas quando eu falo você vai ter que usar, não é alguém lá em cima que vai estar decidindo isso, é você mesmo. É você mesmo, fala, puxa, eu fiz muita coisa errada, eu tenho que compensar. Às vezes, se possível, você compensa às vezes com a própria pessoa que você fez o mal. Muitas vezes você pede a uma pessoa, você fez muito mal para ela, e você pede, puxa, eu errei, eu estava errado nas minhas atitudes, agora eu entendi, eu quero voltar como pai, como mãe, marido, mulher, seja o que for. Vocês programam lá em cima, vocês estão sabendo que estão voltando juntos. Só que como às vezes esquece, aquela outra pessoa que às vezes tem tanta raiva de você, tem dificuldade de conviver com você, que está errado, porque de qualquer maneira nessa encarnação você não fez nada de negativo para ela, mas querendo ou não, aquilo está nela, da energia. E ela às vezes não consegue se controlar e às vezes te provoca. E às vezes você fala, por que eu vim com essa pessoa para fazer tanto mal para mim incomodar tanto essa pessoa, por que eu estou aqui? Aí quando você retorna para o plano espiritual, você vai ver que ela era assim com você, porque ela foi a vítima na outra encarnação. E agora ela tinha uma dificuldade de lidar com você. Então nem sempre quando alguém está provocando a gente de alguma maneira, aquela pessoa está errada e você é o certo. Na verdade ambos estão errados, né? Ela também deveria olhar e não fazer isso. E por que às vezes os inimigos, vamos falar assim, vêm às vezes como parentes muito próximos? Porque às vezes, apesar de você ter aquela dificuldade, às vezes de amar aquela pessoa, pode ser que em algum momento durante a tua vida pense, puxa, mas por que eu sou assim com ela? Também nunca me fez nada mal, por que essa implicância? E às vezes você começa a olhar a pessoa com outros olhos. E aí vai quebrando essa energia negativa entre vocês. Mas mais uma vez, vocês programaram. E quando vocês programam aprendizados aqui, a vida é programada para estar várias vezes aquilo que está acontecendo na tua vida. Eu sou extremamente ansioso, eu quero aprender a não ser mais ansioso, porque isso causa sofrimento para mim, sofrimento às vezes para quem está em volta. Vou tentar controlar a minha ansiedade. Você vai vivendo, aí chega um problema, você está se controlando. A ansiedade, estou me controlando. A solução está chegando. Daqui a pouco você estoura de ansiedade, você fez o quê? Empurrou a situação lá de novo, a solução. Porque você não aprendeu. Ou aquela passa e outra vai vindo. Quem que programou isso? Você, porque enquanto eu não aprender a controlar a minha ansiedade, eu quero ser testado até eu aprender. Encarnação em tentativa e erro. Eu consegui controlar a minha ansiedade. Opa, aconteceu outro problema. Já estou conseguindo controlar a minha ansiedade. As coisas vão amenizando. Ou são tiradas totalmente da frente ou vai amenizando, porque você já não emite mais essa energia da necessidade de ser testado porque você é ansioso. É a energia que você emite que puxa a solução ou os problemas. Então tudo está em você. Então comecem a olhar a vida diferente, comecem a olhar a vida diferente, as pessoas que estão em volta de você de uma maneira diferente. Pode ser que elas estejam ali te testando, que você pediu. Eu tenho uma dificuldade enorme de perdoar. Você pode ter certeza que vai ser um problema atrás do outro na tua vida, de alguém fazendo alguma coisa, porque você pediu para aprender a perdoar. Ou eu aprendi, agora eu perdoo todo mundo. Acabou, os problemas ou vai diminuir muito, principalmente nessa área. Porque você aprendeu, a tua energia mudou,
A tua energia afeta as pessoas que estão em volta de maneira diferente. Ela afasta algumas pessoas que já não precisam mais estar ali, que são os teus testes, e atrai pessoas que às vezes têm a mesma maneira tua de pensar, que são aqueles grandes amigos na jornada que a gente tem quando está aqui na Terra. Então, quando a gente fala que está tudo em vocês, é tudo em vocês. Claro que vocês não conseguem fazer com que as pessoas ajam e reajam como vocês gostariam. Cada um tem sua maneira de fazer isso. Mas é exatamente essas diferenças que ensinam uma das coisas mais importantes que tem, que é o equilíbrio. Filhos, a primeira coisa que você tem que aprender é ter equilíbrio. Porque se você não está equilibrado, você vai ficar doente, porque essa energia afeta teu corpo, irritação, nervosismo, pressão. Teu corpo não vai estar equilibrado. Se você não está equilibrado, o teu relacionamento com a maior parte das pessoas em volta de você vai gerar problema, porque você descarrega esse equilíbrio nas outras pessoas, esse desequilíbrio nas outras pessoas. E se você está com uma energia de qualquer coisa estoura, essa energia está em volta de você. Ela vai atrair outra pessoa que tem o mesmo tipo de energia de você. E vocês vão ficar estourando com o outro, mas a culpa é sempre do outro. Então, comecem a olhar o que a vida está ensinando para vocês. Tirem a ideia de Deus, que Deus, você pecou, vai para o inferno, vai ficar lá. Que pai faria isso? Ainda mais Deus. Ele não criou nenhum dos seus filhos para jogar no inferno. Ele criou os seus filhos para chegarem até Ele no ritmo que eles quiserem. Por isso que deram inúmeras encarnações. Então está tudo dentro de vocês. Se vocês querem ir devagarzinho, vão devagar. Se você quiser pegar um avião e ir bem rápido para cima e pular um monte de degrau, só depende das tuas condições de procurar manter o equilíbrio e serenidade. Está tudo na tua mão. Primeira coisa é equilíbrio. Depois você começa a ter as outras. E às vezes tem pessoas que falam: puxa, eu já mudei, mas tem muita coisa minha que está errada. Se você já mudou em alguma coisa, já está valendo essa encarnação. Se você entende que tem algumas coisas que estão erradas, já está valendo a encarnação. Porque tem pessoas que nascem e morrem achando que eram inocentes, cercadas de pessoas que estavam ali erradas. Então ela não entendeu que ela também tem os seus erros. Não tem ninguém perfeito aqui. Todos têm qualidades e defeitos. E ninguém vira santo numa única encarnação, meus filhos. Quando vocês estiverem até mais próximo de se tornarem santos, vamos dizer aqui, nem reencarna mais nesse planeta, porque ele é um planeta para testes diferentes. Isso aqui é uma escola difícil, complicada, não é fácil, mas eu garanto para vocês que a maior parte de vocês, se não todo mundo, a encarnação está mais difícil não por coisa das encarnações anteriores, que vocês arrumaram agora, por falta de equilíbrio, paciência, tolerância, enxergar o outro de uma maneira diferente, não se impor em tudo ao outro, escutar o outro. Hoje ninguém mais escuta ninguém. Às vezes a pessoa vai te dar uma solução de enxergar, para você enxergar a vida de uma maneira diferente, mas ninguém mais escuta. A maioria já quer responder, ou a pessoa está falando, está pensando num monte de outras coisas, e estava ali a solução do teu problema, só que você não escutou, porque ninguém mais dá atenção a ninguém. Então, mais uma vez eu falo, repito isso aqui muito no Miguel Arcanjo: tudo está na tua mão. Então comece primeiro a manter o teu equilíbrio, para depois você começar a ajudar os outros também. E se fala muito de missão, qual que é a minha missão? Tem gente que está muito preocupada com a tua missão. Qual que é a tua missão? Se tornar uma pessoa melhor aos teus olhos, porque quando você ficar lá para cima de novo, é você que vai ver tudo que você fez e é você que vai se cobrar, não é o juiz. Que a paz esteja com todos vocês.